Com vocês, Tiaguinho. Quando eu tava aqui atrás, cabelo veio cortar do plantão, tá exalando. Fala, família! É o Tiaguinho? Sim, Tiaguinho da matemática. Me respeita, você sabe quem eu sou. Professor Rodrigo Sacramento, aqui do canal Plantão do Matemático. Você que está acompanhando o canal, você já teve uma primeira aula de função afim. Você agora vai ter uma terceira aula. Você vai ter o seguinte detalhe importante nesse canal. Uma primeira aula com conteúdo principal. Uma segunda aula com exercícios relacionados a essa primeira aula. E agora uma terceira aula complementar. Vai ser o nosso momento. O momento que você vai alcançar a sua vitória no Enem e outros vestibulares. De repente, você pergunta: que voz foi essa no fundo? É a voz de um parceiro meu, Vaguinho, o imundo e sujo que tem contribuído para o canal Plantão do Matemático. E tem um segundo agradecimento, meu parceiro do coração, meu irmão, Rafael Lobo, que também tem contribuído. Essa é a família do Plantão do Matemático, crescendo cada dia mais. Entra na aula. Sacramento, o que você falou? What? O que você é? Sou ratão, moleque. Vem comigo. Olha só. Continuando nossa querida função polinomial do primeiro grau, agora a gente vai fazer o estudo do sinal nessa nossa aula complementar. O que seria o estudo do sinal? A gente vai falar a respeito, quando você fala de estudo do sinal, você está falando a respeito do valor da função. Como assim, Sacrão? Valor. Ei, valor da função. Quem dá o valor da função? Lembrando que o que está na sua frente são duas funções afim, e de acordo com as nossas outras aulas, função afim é ax mais b. Quem dá o valor da função é o y. Sempre quando ele falar para você, numa questão, valor da função, o valor da função é o y. Porque o y, ele está em função do x, ele depende do x. Certo? Por exemplo, se você tem uma lei de formação y igual a 2x mais 1, para você achar o valor dessa função, você vai achar o valor dessa função dependendo do valor do x que você colocar. Então, por exemplo, se você coloca aqui, ó, y igual, quero saber o valor dessa função quando x é igual a 1. Então você vai fazer isso aqui, ó, 2 vezes 1 mais 1. Então quer dizer que y é igual a 3. O valor da função quando x é igual a 1 é 3. Certo? Então quando você fala a respeito de estudo do sinal, você está falando justamente do olhar para o y. Preste atenção no que eu vou te mostrar com todo carinho e com todo amor. Deixa eu apagar aqui. Aí, ó. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Olha só. Preste atenção. Você tem o gráfico da função afim. Se você olhar o eixo dessa forma, preste bem atenção. Olhando o eixo x assim, essa reta, ela está na parte de cima. Você concorda comigo? Como assim, Sacramento? Você olhando o x daqui até aqui, a reta está na parte de cima. Quer dizer que, por exemplo, nesse ponto aqui, você tem esse valor de x e você tem esse valor de y. E esse valor de y que você tem, ele é positivo. Nesse ponto aqui, você tem esse valor de x e você tem esse valor de y, que também é o quê? Positivo. Então, nessa barreira que eu coloquei aqui para a esquerda, qualquer ponto que você marcar, o valor de y, ele vai ser o quê? Positivo. Então, como à esquerda, o y em qualquer lugar da reta, ele vai ser sempre positivo. Então, quer dizer que no estudo do sinal dessa função em específico, à esquerda do 2,
o valor da função vai ser o quê? Positivo. Porque o valor da função quem é? O y. E repetindo, qualquer lugar que você colocar um ponto aqui, nessa função, nesse gráfico, você vai ver que o y é o quê? Positivo. Perfeito? Agora, presta atenção. Botei esse tracejado aqui. Olha os valores à direita. Os valores à direita do 2, da função no caso, botei esse ponto aqui, ó. Vamos analisar esse ponto? Esse ponto, o valor de x dele está aqui. E o valor de y, Sacramento? O valor de y está aqui, ó. Olha o valor de y. O valor de y é negativo. Então, à direita do 2, qualquer ponto que você colocar em cima do gráfico, esse ponto, o valor da função vai ser o quê? Negativo. Então, o estudo do sinal que fala a respeito do valor da função, você vai ter o seguinte: à esquerda do 2, o valor da função sempre será o quê? Positivo. À direita do 2, o valor da função sempre será o quê? Negativo. Aí, de repente, você pergunta, Sacramento, e em cima do 2? Em cima do 2, vai ser 0. Que isso? Vamos ver se você entendeu com muita clareza? Presta atenção aqui, ó, olhando essa função polinomial do primeiro grau, essa função afim. Peguei aqui, ó, aonde a reta corta o eixo x, a gente sabe que é a raiz, né? Então, o primeiro lugar que você vai olhar é onde está a raiz. A raiz está aqui. Depois disso, eu vou fazer um tracejado. Tranquilo? Se você observar nessa aqui em específico, o valor da função à direita do menos 2, os valores da função, e lembrando que o valor da função quem é? É sempre o y. Isso aí, eu sei que você está entendendo. Então aqui, ó. Então, à direita do menos 2, o valor da função, em outras palavras, os valores de y são sempre o quê? Positivos. Olha que coisa maravilhosa. Então, fiz o tracejado, botei o menos 2, que é a raiz, e descobri que à direita do estudo do sinal, o valor da função sempre será o quê? Positivo. E, por consequência maravilhosa, à esquerda do menos 2, o valor da função. Lembra? O valor da função é o y. Senão você pode acabar confundindo. Você pode acabar achando que o estudo do sinal é feito pelo x. Eu não estou botando o sinal do x. Eu estou botando o sinal de quem? Do y. Entendeu? Por isso que aqui, à direita, os valores são o quê? Positivos. Os valores de quem? De y. Porque de x aqui continua negativa. Com clareza isso? Show. Aqui, ó, à esquerda, os valores de quem? De y são negativos. Então, quer dizer que à esquerda do menos 2, o valor da função vai ser o quê? Negativo. Então, esse é o estudo do sinal. Resumindo para você, como é que se faz o estudo do sinal? Olhou o estudo do sinal. Primeira coisa que você vai olhar vai ser quem? A raiz. Olhou onde está a raiz. Passou um tracejado. Aí você vê a direita. A reta está na parte de cima. Se a reta está na parte de cima, então quer dizer que a direita vai ser o quê? Positivo. Olhou a esquerda. A reta está na parte de baixo. Então aqui vai ser negativo. Olhou a raiz. 2. Tracejou. A reta, a parte de cima, ela está para cima à esquerda. Como ela está para a parte de cima à esquerda, mais 2, mais aqui. E à direita, ela está indo para a parte de baixo, então, menos. É assim que se faz o estudo do sinal. Sacra, o estudo do sinal me ajuda onde? Geralmente, o estudo do sinal te ajuda quando você faz inequação do primeiro grau. Geralmente. Lindo isso? Esse aí é o complemento. Você já aprendeu a parte principal, que é no primeiro vídeo, e agora eu estou pegando o complemento, para te dar aquela caixa bonita, para você ter a visão de tudo que você precisa numa função afim. Só recapitulando o seguinte, como é que você ia fazer para achar, por exemplo, a lei de formação dessa função que está na tua frente?
Lembrando que lei de formação é y igual a x mais b no caso dessa função que está na tua frente. Você não pode esquecer que aonde a reta, vou chamar o sabre aqui, sabre vermelho, vender, olha só aqui, vender, aqui ó. Você não pode esquecer que aonde a reta, ela corta o eixo y, é sempre o valor do b. Aonde a reta corta o eixo y, é sempre o valor de quê, gente? Do b. Que b, Sacra? Esse b aqui, que é o coeficiente linear. Então vamos fazer essa aqui? Vamos achar a lei de formação dessa primeira? Achando a lei de formação dessa primeira aqui, tu já sabe que vai ser y igual a x mais 6. Porque aonde a reta está cortando o eixo y é o 6. Simples assim? Simples assim. Como é que eu faço para achar o a? Nesse caso aqui, você pode achar o a de uma outra maneira. Qual seria a maneira? Tá vendo esse ponto aqui? É raiz, não é? O que é raiz, Sacramento? A raiz é o valor de x quando o y é igual a zero. Se você reparar muito bem e com muito carinho aqui, esse menos 2 maravilhoso é o valor de x. Mas você tem um ponto aqui em cima. Esse ponto aqui, um ponto no plano cartesiano, ele sempre tem valor de x e também valor de y. Então o valor de x desse cara aqui é menos 2. E o valor de y, Sacramento? Você concorda comigo que esse ponto maravilhoso, ele não está em cima do eixo x? Sempre um ponto em cima do eixo x, o y dele vale zero. Então esse ponto aqui, em x é menos 2. Em y, vale zero. Tá vendo esse par ordenado? Não esqueça, por favor, que par ordenado sempre primeiro é o valor do y, desculpa, do x e depois do y. Esse par ordenado, ele faz parte dessa reta, ele faz parte dessa função. Se esse par ordenado, ele faz parte dessa função, quer dizer que ele faz parte dessa lei de formação. Então eu posso muito bem pegar o menos 2, 0 e substituir aqui. E aí eu vou ser feliz, malandramente. Ó, no lugar do y, eu coloquei 0. Isso vai ser igual a A vezes, no lugar do x, coloquei menos 2, mais 6. Olha que gostosinho. Vai ficar assim, ó, 0 igual menos 2a, reescrevendo. Porque você aprendeu quando você era pequenininho, lembra? Quando você era só um ninho, você aprendeu que a ordem dos fatores não altera o produto. Menos 2a, puro e inocente, passou para o outro lado da igualdade. Ficou 2a igual a quem? 6. Portanto, o 2 não está multiplicando? Passa para o outro lado o quê? Dividindo. Tu já pode participar. Aqui, ó. A igual a 6 dividido por quanto? Por 2. A igual a quanto? 3. Lindo isso. Y igual a 3x mais 6. Essa é a lei de formação dessa primeira função que eu coloquei aqui. Ficou bonito para você? Ficou naquela malícia, naquela cadência? Gostosinho, né? Então você tem várias maneiras de você achar esse A. Juntando todos os vídeos, eu já ensinei você a achar o A por tangente. Já ensinei você a achar o A por variação de Y ou variação de X. Agora eu ensinei você a achar o A tendo esses dois pontos aqui. Por favor, não esqueça que raiz é o valor de X quando Y é igual a 0. Por exemplo, você tem uma função y igual a 3x mais 2 e você quer saber a raiz dessa função. Então é só você pegar e zerar quem? Zerar o y. 0 igual a 3x mais 2. E quando você zera o y, você vai estar achando quem? A raiz. Então aqui, ó, 3x passou para o outro lado, menos 3x, isso tudo igual a quem? 2. Toma cuidado com isso. Tem gente que tem muita dificuldade nisso. Menos 3. Menos 3, ele está multiplicando. Então, o menos 3 é a operação que o menos 3 está fazendo aqui, é a multiplicação.
Então, quando você passa o menos 3 para o outro lado, ele vai dividindo. Então, fica x igual a 2 sobre quem? Menos 3. Isso que você acabou de achar agora é a raiz dessa função. É como se você tivesse nessa função y igual a 3x mais 6 e eu pedisse para você a raiz dessa função. Você colocasse o zero aqui, você ia achar menos 2. Sempre quando você acha a raiz, você vai estar achando aonde a reta corta o eixo que x. Lindo isso? Dentro da função afim. Malandramente, vamos para o próximo quadro? Na velocidade? Vamos embora, moleque! Corta, moleque! Família linda, o que seria a raiz da função? Já comentei contigo. Raiz é o valor de x quando y é igual a quanto? Zero. Olha só essa malícia maravilhosa aqui para você, ó. Y é igual a 3x mais 6. Quero saber o valor, a raiz nessa função afim. Então, para descobrir a raiz, é só você pegar no lugar do y e colocar o quê? Zero. Então, ficaria assim, ó. 0 é igual a 3x mais 6. 6 está positivo. Passou para o lado o quê? Negativo. Então, ficou, portanto, menos 6 igual a quem? 3x. 3 está multiplicando. Passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então, ficou menos 6 dividido por 3. E aí você descobre de forma maravilhosa e linda que menos 2, menos 6 dividido por 3, menos 2, já pode participar. Menos 2 igual a quem? X. Em outras palavras, x igual a quanto? Menos 2. O que eu acabei de achar? O que eu estava fazendo? Eu queria, nessa função afim, achar a raiz. Para achar a raiz é só você fazer o quê? Pegar no lugar do y e colocar o quê? Zero. E aí, o que eu acabei de achar? Acabei de achar x igual a quanto? Menos 2. Achei a raiz, que é o valor de x quando y é igual a quanto? Zero. E no gráfico, Sacramento, aonde fica essa raiz? Essa raiz ela vai ficar justamente em cima do maravilhoso. Deixa eu pegar aqui o sabre de luz preto. Aí, ó. Vai ficar em cima do nosso eixo x, porque na verdade, o que você acabou de achar? Você acabou de achar um par ordenado. Eu não coloquei no lugar do y, não coloquei zero? Foi, eu sei. Eu não acabei de achar o x igual a menos 2? Quando o y é igual a zero? Então você acabou de achar o par ordenado menos 2, que é x igual a menos 2, quando o y é igual a quanto? Zero. Então, esse par ordenado é o par ordenado aonde fica quem? A raiz. Então, aqui, ó. Esse par ordenado no nosso maravilhoso gráfico, deixa eu puxar o papel vermelho do mal, vem ver, ó. Esse cara aqui é o par ordenado menos 2, 0. Lembra que na outra aula eu falei contigo que quando o y é igual a 0, você está em cima do eixo x, que é o eixo das abscissas? Então, esse ponto aqui é o ponto menos 2, 0. Aproveitando que eu já estou aqui, como é que eu ia fazer para construir o gráfico dessa função afim? Já ensinei para você como é que você acha a raiz. Só pegar no lugar do y e colocar igual a quanto? 0. Agora eu quero ensinar você, aproveitando que eu já tenho a função afim na mão, como é que você acha o gráfico? É esse procedimento que você vai fazer. Qual o procedimento, sabe? Você vai achar a raiz. Depois de achar a raiz, menos 2, agora é só saber quanto é que vale o b. Quanto é que vale o b? Que é o coeficiente linear. Está aqui na tua cara. Hã? Cheguei. Aqui, ó. Y é igual a quem? AX mais b. B igual a quanto? 6. O b não é o valor aonde a reta corta o eixo y. Então, aqui em cima, 6. Esse ponto aqui é justamente o ponto onde a reta corta o eixo o quê? O eixo y. Então, você acabou de aprender os dois pontos aonde a reta corta. Você achou aonde a reta corta o eixo x, que é a raiz
E você acabou de achar o ponto aonde a reta corta o eixo Y, que sempre será quem? O B. Olha essa riqueza. Olha esse papo seleto. E aí você vem, de forma maravilhosa, joga o sabre, dá o corte. E aí, ó, de forma lindíssima, pi. Olha que lindo. Você acabou de achar quem? O gráfico da sua função afim. É assim que você faz. Você tem a função afim, achei a raiz, achei o B, trum, cortei. E de acordo com a inclinação da reta, de acordo com a inclinação dela, você sabe muito bem que você tem o ângulo da direita, esse maravilhoso e lindo ângulo da direita, que você lembra que eu comentei contigo que o A é a tangente do ângulo da direita? De acordo com esse ângulo da direita, com a inclinação dele, você consegue falar se a função ela é crescente ou decrescente. Olha que maravilha! Você tem a função decrescente quando o A ele é o quê? Menor que zero. Então, se o A for negativo, se o nosso maravilhoso A for negativo, tu já sabe o seguinte, esse ângulo da direita, ele vai estar entre 90 graus e 180. Que isso, Sacrão? Sim. Ele vai estar entre 90 e 180, aqui, ó. Deixa eu fazer um tracejado aqui malicioso e do mal. Olha lá, olha esse tracejado, coisa maravilhosa. Certo? Vai estar aqui, ó, a inclinação. Se essa reta estiver inclinada para cá, entre 90 e 180, o A vai ser negativo. E se o A for negativo, vai estar entre 90 e 180. Show? E a função crescente, Sacramento? A função sacramento é animal. A função crescente vai ser quando o A for positivo. Quando o A é positivo, você vai ter uma função crescente. E o nosso ângulo da direita, ele vai estar entre 0 e 90 graus. Só você ver aquele tracejado de novo do mal, ó. Passando sabre azul. Foi? Quando estiver entre 0 e 90 graus, entre 0 e 90 graus, não sendo 0 e nem sendo 90. Assim como aqui, não sendo 90 e nem sendo 180. Quando estiver entre 0 e 90, vai ser função o quê? Crescente. E o A vai ser positivo. Comprovando para você, o A aqui é 3. 3 é positivo. Pode participar. Aí, ó, 3 é positivo. Como 3 é positivo, tu já sabe que esse ângulo da direita, ele vai estar entre 0 e quanto? 90 graus. Maravilha? Última paradinha para você ficar com o coração limpo. Aula completaça, completaça, linda, linda, linda. Inequação do primeiro grau. Você sabe muito bem que inequação do primeiro grau, você tem a função linda e maravilhosa aqui na sua frente. Isso aqui é a x mais b. 2x menos 2 maior que zero. Você quer saber aonde 2x menos 2 é maior que zero. Então você faz isso aqui, ó. Vamos resolver? Portanto, vai ficar assim, ó. 2x maior que quem? Que 2. 2 de forma pura, inocente, como uma pobre capivara do campo. 2 está multiplicando quem? O x. Passa para o outro lado o quê? Dividindo. X é maior que 2 dividido por 2. Isso aqui foi misericórdia, tá? Foi uma moral para tu participar. X maior que quanto? Que 1. Então você acabou de falar o seguinte, eu fiquei embrasado. Você acabou de falar que o 2x menos 2, ele vai ser maior que zero sempre quando você substituir o x por valores maiores que quanto? Que 1. Qualquer valor que você vem aqui e substitui por maior que 1, o 2x menos 2 vai ficar maior que quem? Que 0. Ah, sabe que é isso? Tapa na cara, essa foi humilhação. Como assim, Sacramento? Aí tu tem que estar muito mal com Deus para perguntar um negócio desse, moleque. Ah lá, se eu, por exemplo,
Vou botar um sabre vermelho aqui para você ficar diferenciado comigo. Se eu pego e faço isso aqui, ó. 2, vamos botar assim... Vamos botar menos 1 aqui, ó. No lugar do x eu coloquei menos 1. O menos 1, o x tem que ser maior que 1. Se eu botar um valor menor que 1, o que vai acontecer? Isso tudo aqui vai dar menor que 0. Então, ó, 2 vezes menos 1, menos 2. Observa. Olha que maravilha. Menos 2 com menos 2 vai dar menos 4. Realmente. Esse nosso querido 2x menos 2, quando você substituiu por menos 1, ele deu menos 4. Ele não entrou nisso aqui. Porém, se você pega e substitui ele por um valor maior que 1, como 2, por exemplo, isso aqui tem que dar maior que 0. 4 menos 2, 2. Me respeitem, muita alegria, competência, e eu tenho certeza que nesse canal maravilhoso do Plantão do Matemático você vai ser feliz. Então, inscreva-se no canal Plantão do Matemático com o professor Sacramento. E você sabe muito bem, redes sociais, porque a gente merece se mexer. Fotos lindas e maravilhosas do seu modelo, Black Modelo. Aí, Facebook, Rodrigo Sacramento. Instagram, Professor Sacramento. Família, foi um prazer. Até o seu próximo Sacraflix. Não tem jeito, moleque.